Obrigado mesmo, meu irmão, por ter topado. Eu nem sabia que você estava em Portugal e você logo me respondeu. Obrigado, viu, mano? De verdade, de verdade. Não, tranquilo. A gente está numa missão aqui treinando. As competições internacionais de judô tendem a voltar em outubro aí, então a Europa, como está numa fase mais adiantada aí nessa volta da pandemia, as coisas estão mais fáceis aqui, o acesso ao treino, conseguir reunir gente para treinar. Então o Comitê Olímpico fez essa missão aí para poder agilizar o nosso treino. Caramba, Denis, calma aí, cara. Minha lente Não, não, tranquilo, Rafa, tranquilo. Minha lente saiu aqui, cara. Não, vê aí, Rafa, numa boa aqui, bicho. Olha lá, saiu, Tá, vi. acabou de cair. Deixa aí, tá na hora de trocar já. Era a hora dela ir embora mesmo. Você só tá com a da Você esquerda? vai conseguir cortar isso depois a gente Não, eu consegue. não vou cortar, eu vou usar isso aqui. Isso aqui é Vai maravilhoso. usar? Então, beleza. Vamos lá. Olá, gente, eu sou Denis Antunes e aqui estou para mais um episódio do nosso Denis Antunes se isola. Hoje o programa é mais do que especial, porque pela primeira vez este programa recebe um atleta. E não é só um atleta comum, um atleta normal. Um atleta olímpico dos melhores. Estou com Rafael Silva, o baby do Brasil. Rafa, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado por você estar aqui, por você ter topado conversar comigo, mesmo de coração. Prazer estar aqui com você e obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo aí. A gente em duas áreas bem diferentes aí, mas acho que vai ser um papo bem legal e vai dar pra gente trocar bastante aí e conversar muito. Rafa, vamos pelo começo, meu irmão. Você estava se preparando para as Olimpíadas de Tóquio. Como é que foi o interrompimento e o que você está fazendo, bicho da vida? E como o Comitê Olímpico, como o Brasil, sobretudo, tem se preparado para isso? Então, o primeiro momento foi bastante difícil, assim, a gente estava nessa ansiedade de saber como as coisas iam acontecer, se ia rolar a Olimpíada, se não ia rolar, então foi um momento bem difícil, assim. Mas assim que saiu o adiamento, aí já virou a chave e a gente começou a pensar mais a longo prazo, comecei a estruturar meu treinamento, como que eu ia fazer e tudo mais. Então, no primeiro mês, eu treinei muito em casa, fazendo escadaria no prédio. A minha esposa me ajudava a fazer os agachamentos lá, fazer os exercícios, a Bruna. Então, foi o primeiro mês, assim, bem impactante, assim. A gente que é acostumado com uma rotina de treinar 2 vezes por dia, de sair, fazer as coisas e o atleta ele é muito vinculado a essa rotina, né? A gente tem horário para comer, horário para treinar, horário para descansar, fim de semana já tem como que as coisas vão ser feitas, então deu uma bagunçada em tudo isso e depois do primeiro mês eu dei uma surtada, assim, que eu não aguentava mais treinar em casa. E aí eu aluguei uma academia que eu ia treinar sozinho lá, fazer os pesos, a musculação e tudo mais. Então, eu conseguia ir isolado, ficar lá treinando. E isso foi bastante positivo, assim, de eu ter essa rotina de ir no lugar, treinar sozinho, voltar para casa. E eu fiquei nessa pegada aí até essa missão para Portugal, aqui, que é o lugar que eu estou agora, em Coimbra, acontecer. Então, o Comitê Olímpico, com a Confederação de Judô, eles fizeram essa missão para a gente conseguir voltar a treinar, porque as competições já estão voltando a acontecer aí, eu acho que no mês de outubro. Sim, sim. Foi bastante importante essa vinda para Portugal. A gente está com um time aqui de mais ou menos umas 32 pessoas. É isso que eu ia Então, perguntar, Rafa. O Brasil, os caras fizeram um acordo, é isso? E vocês estão treinando entre vocês. Não é que vocês fizeram alguma parceria com Portugal e os atletas estão treinando juntos. Não, vocês só têm usado o o espaço, time, é isso? não, o time de Portugal está treinando com a gente também, só que tem uma série de protocolos, assim. A gente é testado a cada 15 dias. Então, toda vez que chega um atleta novo, ele tem que ser testado, ele fica isolado até ele poder sair o resultado. Então, tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, tem tudo. Tá um pouco diferente as coisas, mas a gente está conseguindo treinar junto e tá sendo bastante proveitoso. Veio um time do judô com mais ou menos umas 35 pessoas. Tem um time de natação também que está numa outra cidade aqui próximo. Então, foi uma missão organizada aí para a gente conseguir ter uma qualidade de treino para poder voltar a Claro. competir em alto rendimento, poder
tá em ambiente de seleção, tá conseguindo Sim, treinar sim. certinho. Então foi importante essa iniciativa aí. Boa. Ô, Rafa, tudo que a gente está falando aqui, bicho, é no externo, né? De fora para dentro. A minha dúvida é, porque o atleta trabalha com uma agenda, né, bicho? E vocês trabalham com uma agenda, como você falou, superlotado, ou seja, tem uma disciplina e um comprometimento com os horários, com o fazer ali, a rotina de um atleta, né? E agora eu quero saber de você, de dentro para fora, como é que foi isso para você adiar as Olimpíadas, que eu imagino que você esteja trabalhando com elas desde o final da última, né? Como é que foi assim para você? Não vai ter, e agora o que eu faço da minha vida? Como é que foi este período, este hiato, sabe? Que você ficou fazendo as atividades em casa, e como é que você trabalhou para você, na sua cabeça, assim? Como é que foi isso para você? Então, foi impactante pelo momento que a gente estava, assim, faltavam 3 competições para sair a classificação olímpica, a gente estava praticamente um mês e meio aí de começar a missão de ir para os Jogos, que a gente vai um mês antes. Então, foi um momento bastante. A impressão que dava é que você estava correndo e alguém te sacaneou e mudou a linha de chegada de lugar. E a gente acaba se planejando, como é que vai ser a Olimpíada, depois como é que vai ser a programação, o que a gente vai fazer. Tem atleta que quer ter filho, tem atleta que quer fazer um curso, tem atleta que quer já pensa no próximo mundial. Então, no meu caso, eu já estava pensando em Olimpíada, pensando em fazer o próximo mundial, e aconteceu que o negócio adiantou um ano. Mas eu acho que essa decisão foi de extrema importância, assim, não teria condições de realizar mesmo. Agora, da parte mental do jogo, assim, eu acho que a gente vai conhecer o resultado quando tudo isso passar, ainda no ano que vem, né? O atleta que foi mais resiliente, que conseguiu se adaptar mais a essas situações, que conseguiu, de certa forma, potencializar algumas coisas que eu achava que eu tinha como fraqueza, assim, chegar na parte técnica e detalhar as coisas, assistir lutas de adversários. Então, tudo que eu podia fazer que não demandava eu estar reunido com pessoas, eu procurei fazer, procurei melhorar, procurei trabalhar muito essa questão técnica, trabalhar mais também as questões de treinamento. Então, eu usei muito desse tempo aí para poder melhorar. Muito legal, Rafa. Muito legal você tratar desse lugar, porque às vezes a gente de fora fica imaginando que a coisa é muito técnica, né? E tem muito do interno aí, muito do psicológico e muito do como o atleta consegue trabalhar com ele mesmo, né? E eu tenho, Rafa, uma interrogação, fazendo este recorte específico, eu fico sempre a achar que o psicológico, o fator psicológico, tem uma carga muito significativa, independente da função que a gente exerça, né? Você trabalha, Rafa, você é um atleta de altíssimo nível, você trabalha assim com uma nota de corte lá em cima. Até que ponto o emocional, o psicológico, este fator interno, ele representa no mundo prático? Ou seja, quando você vai para o tatame, quando você está ali numa Olimpíadas, bicho, que é o auge para um atleta, é, a parte técnica ela é de fato a mais importante. Daria para colocar na balança qual é o peso de um, qual é o peso do outro, e se de fato o psicológico faz essa diferença na hora H. Eu acho assim que tratando de Olimpíada, ela é uma competição que acontece de 4 em 4 anos. Eu acho que é o maior evento da humanidade, e a pressão que tem essa questão toda de Olimpíada, de como as pessoas dedicam a vida toda para conseguir lutar, para conseguir chegar numa Olimpíada, eu acho que é o que faz a Olimpíada ser algo tão diferente assim. E pensando nesse lado mental, eu acho que a Olimpíada ela acaba equilibrando muitas coisas por esses motivos. A parte técnica, a parte física, a Olimpíada acaba nivelando muito por conta dessas questões. Então, às vezes, o cara que se sobressai muito tecnicamente em outras competições, na Olimpíada ele vai cair um pouco. Às vezes, o cara que não é tão bom tecnicamente, ele vai ter um nível técnico maior porque ele está bem emocionalmente. Então, a Olimpíada acontece muito dessa mágica por conta disso. A parte emocional conta muito no dia ali.
de você conseguir potencializar tudo que você tem em um único dia numa luta que vai durar 5 minutos. Então, o cara que tem essa capacidade dentro dele de conseguir canalizar tudo isso naquele momento é o atleta que vai ter vantagem. E eu acho que essa parte mental assim é fundamental e tem que ser muito treinada no seu dia a dia. Desde você se dedicar muito a cada sessão de treino, a cada prática que você vai fazer, a maneira que você organiza as coisas, a maneira que você lida com o seu descanso, com a sua alimentação, com a sua fisioterapia, isso vai te dando essa bagagem para que você tenha tudo isso no dia que você vai precisar lá, que só acontece de 4 em 4 anos. Então, você perder uma chance nesses 5 minutos, você só vai ter a chance daqui 4 anos de novo. E pode acontecer de você nem se classificar para ir. Então, essa parte mental, assim, eu acho que é o fundamental e é algo que eu tenho a consciência que eu tenho que trabalhar no dia a dia. Não é um patamar que você alcança por já ter lutado uma Olimpíada, por você ter ido muito bem no Mundial, mas é uma coisa que você tem que suar, tem que transpirar todos os dias para que você não perca esse feeling de estar concentrado naquele momento, de jogar tudo que você tem naquele único dia. Tem que ser treinado todos os dias em toda a competição. Isso eu acho que é uma coisa muito muito interessante do esporte, e eu acho que em qualquer outra área assim também, né? Essa parte mental de como você lida com as suas emoções, lida com os seus medos, lida com tudo que está dentro da sua cabeça, eu acho que é o que faz toda a diferença lá no dia. Ótimo. Rafa, e como você lida com os teus medos? E eu digo isso ali, na hora, quando o bicho pega. Eu fico imaginando, Rafa, eu que estou num lugar absolutamente diferente do teu, quando eu vejo, e eu acompanhei as Olimpíadas do Rio, e eu vi você ali. Aliás, tem uma matéria linda do Jornal Nacional, do Tino Marcos, que é maravilhosa, e eu vi ao vivo ali, eu estava ali vendo, te assistindo. Como que você lida, Rafa, com a raiva e com o ódio? Porque eu fico imaginando assim, vou te dar um contexto muito ridículo. Eu só conseguiria fazer o que você faz se eu tivesse minimamente odiando alguém. Como é que você lida com esta raiva, com este ódio, com estas emoções ali? Por exemplo, você enfrentou um dos maiores, se não o maior judoca hoje da atualidade, que é o francês, o Ted Rimet, né? Você tá ali, no momento de encarar, o que te passa pela cabeça? Que medo que vem? Eu acho que na hora ali é muito de um vazio, assim, de você se isolar muito no que você está fazendo, né? Então tem N fatores para te provocar e para te perturbar na hora. Você pode pensar na torcida, você pode pensar até no tanto que você treinou para estar ali, você pode pensar que você sofreu, você pode pensar que se você perder, sua família não vai gostar, ou algo desse tipo. Então, quanto mais coisas dessa estiver te incomodando, mais pressão você coloca em você, e na hora H ali de chegar para lutar, você não vai conseguir fazer o seu melhor. Então, pensando na maneira que eu treino, pensando em todas as coisas, de você se isolar de tudo isso, conseguir blindar tudo isso e estar ali no momento pensando só na luta, pensando na ação do adversário, na sua ação, no que você vai fazer, no que você vai resolver. Então, é uma questão de estar muito naquele momento ali, de estar presente, de estar pleno, de estar muito pronto para entregar tudo que você tem ali em apenas 5 minutos. É essa maneira que eu encaro. E mais uma vez, é uma coisa que você tem que trabalhar todos os dias, né? Desde a questão de você se sentir motivado, né? De pensar nos resultados que você já conquistou, de como que você trabalha com as coisas. A cada momento que passa, conforme você vai competindo, vai ficando mais velho, o preço que você tem que pagar para continuar entregando tudo isso vai ficando maior. Porque você quer fazer as coisas, você quer ter uma vida fora disso,
mas ao mesmo tempo você sabe que você tem que estar ali para poder fazer as coisas. Então é sempre um preço que você tem que pagar para poder correr em busca dos objetivos. Então eu encaro muito dessa maneira, assim, de não pensar muito nessas outras questões. Se eu pensar toda vez que eu vou lutar com o Rinner que ele é um cara que não perdia há 10 anos, assim, é algo muito ruim. Então eu tenho que pensar que eu vou chegar contra ele para dar o meu melhor. Eu sei de 10 maneiras de como não ganhar dele, porque eu já lutei com ele 10 vezes e não consegui ganhar ainda. Então eu preciso só que uma dê certo. E pensando nisso numa Olimpíada do ano que vem, pensando numa competição como o Mundial, eu entro muito com essa cabeça, assim, de entregar o melhor que eu tenho, e o resultado é consequência do jogo mesmo. Agora, pensar nas emoções, pensar em raiva, pensar em tudo que você tem que quando você coloca emoção na coisa, não começa a dar muito certo, né? Você tem que ser agressivo sem ter raiva, você tem que entender o que o árbitro está fazendo, como que você está indo na luta, mas ao mesmo tempo você tem que estar presente ali, entregando tudo que você tem. Então é um jogo mental assim muito intenso, mas é algo que me faz gostar muito do que eu faço, assim, de lidar com tudo isso, lidar com essas pressões, lidar com a emoção, lidar com, com esse sacrifício diário que eu tenho que fazer. Então é o Claro. que faz o judô e essa profissão para mim ser tão diferente e ser o meu propósito de vida. Sim, mas sem dúvida, Rafa, é um troço bonito demais, bicho. O esporte, para mim, nunca é só um jogo, né? Nunca é só aquilo ali, né? Nunca são só 5 minutos, Rafa. Eu fico sempre pensando, nenhum medinho, Rafa. Minha mãe, eu quero sair daqui agora. Nenhum assim, Cara, meu não, tem Deus do medo, céu. lógico que tem, tem medo sim, pô. E pra gente é sempre difícil admitir que tá com medo, né? Fala assim, Exato, pô, eu exatamente. acho que eu cheguei na competição e eu não tava bem, assim, eu tava com medo, tava tenso, né? E isso é difícil você admitir, é difícil você identificar. Teve uma competição que eu fui em 2018, foi no Japão, tá? Eu cheguei e perdi na primeira luta. Falei, putz, meu, mas eu tava bem fisicamente, tinha treinado, tecnicamente eu tava me sentindo bem também, e eu não conseguia entender o porquê que eu tinha perdido essa competição. E aí eu comecei a falar, putz, eu coloquei muita pressão em mim, eu tava com medo, eu estava inquieto, e aí eu consegui identificar isso com os meus treinadores e tal. Porque às vezes você muda tudo na sua preparação física, na sua preparação técnica, e você não identifica que você estava com medo, que você não estava bem para lutar aquela hora. Então essa leitura é muito importante, assim, pensando no desenvolvimento como atleta, né? E aí numa competição mais difícil, 2 semanas depois, eu fiz uma final, fiquei com a prata, eu fiz um pódio, e aí foi essa chave teve que virar muito rápido, assim. Então, quanto mais a gente se conhece, assim, pensando em medos, pensando em fraquezas, pensando nas forças também que a gente tem, mais a gente consegue se desenvolver, assim, Sim. como atleta. E eu pensando no esporte, assim, como a maneira que eu vivo, e você com as artes, com o teatro e tudo, eu acho que é a questão de entender os valores que valem mais do que dinheiro, assim, de fazer isso porque gosta, por amor e tal. E eu acho que é o que faz toda a diferença e a gente consegue ter toda essa entrega assim na hora de executar o que a gente está se propondo. Tem uma coisa, Rafa, muito bonito nisso tudo, que eu acho que existe sim uma semelhança entre o esporte e a arte, entre o atleta e o artista, que é essa investigação de si mesmo, né? Tanto na derrota quanto na vitória. Você precisa entender o que se passou ali. Você precisa tentar fazer de fato uma investigação até para se melhorar a tua performance, o teu desenvolvimento. E isso eu acho que é uma chave que liga muito eu e você, porque a gente trabalha sob este ponto que a gente precisa estar o tempo todo. O que aconteceu, né? Como você acabou de falar, você perdeu na sua primeira luta e você precisa ali fazer um troço que é muito rápido e tem que ser muito intenso de se auto-observar, né? O que aconteceu, né?
Eu acho que esta investigação ela vincula muito o nosso ofício. Sim, sim, com certeza. De se conhecer, né? De entender o processo que a gente está passando, assim, eu acho que faz toda a diferença na minha construção como atleta. E foi uma coisa que eu não descobri de uma maneira fácil, assim, foi com o tempo, ficando mais experiente, assim. É sempre complicado admitir algumas coisas, pensar, dar aquela analisada mais profunda, assim. Às vezes machuca muito entender alguns gatilhos que você tem também. Então, é sempre uma descoberta muito grande, mas esse caminho, essa jornada que eu tenho com a questão da Olimpíada tem me transformado muito e é algo que com certeza faz toda a diferença na minha vida. Rafa, aqui no programa a gente tem alguns quadros e eu vou oferecer o primeiro a você. Fique tranquilo, é muito mais fácil do que enfrentar qualquer cara que você já tenha enfrentado até aqui. Eu vou te propor algumas perguntas toscas, é bem verdade, mas você responde do jeito como você quiser, de maneira muito breve. É o nosso famoso ping-pong. Perguntas toscas para respostas sinceras. Bora lá? Bora, vamos lá. Senhor dos Anéis ou Harry Potter, Rafa? Senhor dos Anéis, com toda certeza. Sonic ou Mario? Mário, Olimpíadas ou Mundial? Olimpíada. Rio ou Londres? Caraca, essa é difícil. Eu vou de Rio. Rio, Família ou carreira? família. O judô é? Ah, caminho, propósito, jornada, são várias palavras. Com o kimono ou sem o kimono? Com kimono, com kimono. PlayStation ou Xbox? PlayStation. No tatame eu? No tatame eu me transformo. E a última, eu sou? Eu sou o... Difícil essa, né? Eu sou o judoca. Ótimo, Tá ótimo. tranquilo. Muito bom, Rafa. Tem mais aí? Foi boa, pô. Você fez umas perguntas legais. Ótimo, sabia que você ia gostar. O artista, Rafa, para ele conseguir minimamente pagar seus boletos, ele precisa minimamente ser conhecido. E eu acho e sinto, tenho a sensação de que o atleta também. E eu pergunto para você, como foi possível pagar os seus boletos como judoca? Foi complicado, assim, acho que o começo é sempre o mais difícil, né, de você ter aquele patrocínio, aquele que coloca a grana para te ajudar a competir, fazer as coisas. A partir do momento que você consegue se destacando, consegue fazer as competições nacionais, consegue ir bem em algumas competições, aí tem uma coisa que funcionava ou funciona bem no estado de São Paulo, que eram os jogos abertos. E aí você representa uma cidade e essas cidades conseguiam dar um aporte via bolsa para os atletas. Então você começa assim, é assim que você consegue um lugar para morar, consegue custear, pagar os seus boletos. E no começo da minha trajetória, eu morei em alojamento também, morei em São Paulo durante 6 anos em alojamento. Então, o governo tem alguns programas também voltados para o alto rendimento e era um lugar que eu conseguia morar, conseguia ter alimentação, tinha um local para treinar, eu conseguia bolsa na faculdade para estudar. Então, vai indo dessa maneira, assim, uma maneira de sobrevivência no começo, e a partir do momento que você consegue ficar mais conhecido, consegue ir bem nas competições internacionais, esses aportes vão melhorando e aí você consegue ter uma vida melhor. O segundo quadro, Rafa, é o famoso jogo do sim, jogo do não. Eu vou novamente te provocar com algumas situações e você, sabiamente, me diz se sim ou se não. Perfeito? Eu tenho 50% de chance de errar, então vamos lá. Essas perguntas você não vai errar nunca, Rafa. Nunca. Vamos lá. Tive vontade de socar o juiz. Putz, não sei. Acho que não. Mas eu gostei da pausa, viu? Gostei dessa pausa Eu automática. pensei bastante. Gostei. Eu gostei. Rola uma raiva às vezes, mas socar acho que não. Então fiquei nesse meio aí. Já lutei com ódio no coração. Talvez sim. Acho que sim. No Google, Rafa, eu coloquei lá o melhor judoca do Brasil.
Você apareceu. Você é o melhor judoca do Brasil, Rafa? Você concorda com o Google? Não por conta da palavra. Judoca é uma palavra bastante abrangente, assim. Então, acho que não. Posso um dia ser, mas sei lá. Não sou eu que vou falar. Não é você quem diz, é o Google. Eu só pergunto se você Então. concorda com ele. Não concordo. Já dei uma rapidinha antes de uma luta importante. Não. Já soquei alguém fora do tatame. Não. Quase rolou briga, mas não. Rafa, se você tivesse um momento ali, vamos brincar, vamos voltar a ser criança de fato. Se você tivesse um momento onde o mundo, essas quase 8 bilhões de pessoas, parassem para te ouvir, o que você diria a elas? Cara, eu teria que levar uma cola, né? Um texto, sei lá. Não sei, é muito difícil, cara, falar pra você que eu acho que não só falar, mas se pudesse fazer alguma coisa, seria que as pessoas tivessem as mesmas oportunidades, assim, sabe? Algo que me incomoda muito, sabe? De ter muitas diferenças, assim, e as pessoas custarem a entender essa diferença, que as pessoas não têm as mesmas oportunidades para se desenvolver, para vencer na vida. A gente está num mundo que se fala muito de meritocracia, do cara conseguir vencer, mas de certa maneira quando você larga na frente as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Então eu tentaria ir um pouco nesse sentido, assim, que as pessoas tivessem mais oportunidades, e aí sim a meritocracia funcionaria. O cara que se dedica mais, que quer fazer as coisas, teria uma certa vantagem a partir do momento que todo mundo tivesse acesso à educação, à água limpa, à comida, a esporte, à cultura, à arte, aí no cinema, aí no teatro. Então, é algo que eu acho que a gente tem que trabalhar muito para entender, e eu sou um cara que não entendo direito, mas eu tenho muita vontade de tentar ir para esse sentido. Rafa, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo por você ter reservado aí uns minutinhos, bicho, no meio dessa loucura toda aí que você está vivendo em Portugal, em isolamento social, no distanciamento, e ainda assim com foco, comprometido, com força, sem ódio. Muito pelo contrário, repleto de amor aí. Eu fico muito mesmo agradecido. Eu sempre ouvi muito bem falar de você, não só pelos nossos amigos em comum, mas em pleno Jornal Nacional, mas eu fico muito contente de te ver aqui por perto e sentir que você realmente é muito mais do que 2 medalhas nas Olimpíadas. Muito obrigado, meu irmão, mesmo pelo papo. Obrigado você, sempre um prazer, e um abraço para todo mundo. Vamos trabalhar muito. Rafa, Valeu. beijão, meu irmão, obrigado, viu? Valeu, tomara que tenha sido legal aí. Claro que foi, não tenha dúvida disso. Valeu.